Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas do segundo ano. Vamos falar sobre escalas termométricas, exemplos e tudo mais. Vamos lá? Bom, escalas termométricas sugere aí o uso do equipamento termômetro. Então nesse segundo ano, dando continuidade nos nossos estudos de termodinâmica, termologia, vamos aí ver hoje os três tipos de escalas e o que são escalas termométricas. Vamos lá. Bom, a primeira escala que a gente vai ver aqui agora é a escala termométrica chamada Fahrenheit. Essa escala ela é usada mais nos países onde se fala a língua inglesa. Ela foi construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que adotou o valor para o ponto de fusão do gelo, 32 Fahrenheit, e para o ponto de vapor de água, o 212 Fahrenheit. E cada parte recebeu o nome de grau Fahrenheit, cujo símbolo é esse F aí. O que acontece? Quando nós vamos falar de escala termométrica, precisamos de definir dois pontos. O ponto mínimo e o ponto máximo. Dois pontos vão servir para a gente construir um termômetro. Entre esses dois pontos, vamos fazer várias divisões. Agora, cada um pode fazer isso do seu jeito. Esse cara, o Fahrenheit, ele fez como? Pegou ali o zero, onde que a temperatura onde o gelo derrete, que é chamada ponto de fusão, e falou que ali é 32 Fahrenheit. E ele pegou onde a água começa a evaporar, num processo de evaporação induzida pelo aquecimento da água, quando a água começa a borbulhar. Então ele falou que ali é o ponto de evaporação, de ebulição da água, e vale 212. Né? E ele dividiu do 32 até o 212. Se não me engano, são 180 partes. Tá? Então, 180 partes entre o 32 e o 212. Então, enfim, esse é o grau Fahrenheit, usado aí no Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra. Então, são países onde mais se fala a língua inglesa. Tá? Outra escala, que é a mais conhecida, é a escala Celsius. Essa escala Celsius, como que ela foi inventada? Né? É dividida em 100 partes iguais. Então, note, aqui já é diferente do Fahrenheit. O Fahrenheit dividiu o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água em 180 partes iguais. Já o Celsius dividiu em 100 partes apenas. Né? Cada unidade constitui 1 grau Celsius e é a escala mais usada no mundo. E o 0 grau Celsius ele é a temperatura onde o gelo transforma em água. Né? É o ponto de derretimento do gelo ou o ponto onde a água se torna gelo, a partir do 0 grau Celsius. E os 100 graus Celsius é o ponto de vapor, é quando a água se torna o quê? Vapor, um processo aí induzido pelo aquecimento da água, conforme pode se ver na figura aqui do slide, tá? Então, note, nos dois casos foram usados o derretimento do gelo, né, da água, e a vaporização da água. Aqui nós temos 100 partes iguais na temperatura do Celsius, tá? Esse vermelhinho que vocês veem aqui no termômetro é o mercúrio. O mercúrio ele é usado devido à sua dilatação. Nos vídeos passados, vocês viram que quando se esquenta o material, ele pode aumentar o seu volume, pode ter uma dilatação, tanto uma dilatação linear, uma dilatação superficial ou volumétrica. Nesse caso dos termômetros, a dilatação ela é linear, tá? Então o mercúrio ele expande quando ele é aquecido e contrai quando é resfriado, ok? E a terceira escala que existe é a escala Kelvin. É a escala oficial do Sistema Internacional admitida para a temperatura termodinâmica, onde o valor correspondente ao gelo fundente é 273,15 Kelvin, ou seja, essa temperatura é a temperatura onde é lá a fusão do gelo. E para o vapor de água, a ebulição é 373,15 Kelvin, ou seja, 100 kelvins a mais. É também chamada de escala absoluta ou científica, pois define como 0 Kelvin a temperatura teórica, em que as partículas que compõem o corpo estariam paralisadas. Né? Então assim, o que é o 0 Kelvin? O 0 Kelvin é a temperatura onde todas as moléculas do corpo estariam paralisadas. É o zero absoluto, tá? Essa temperatura ela nunca pode ser atingida, não existe essa temperatura de 0 Kelvin, porque nenhum corpo pode ser resfriado 100% com todas as suas moléculas paradas. Sempre vai ter energia dentro desse corpo para que as moléculas venham ter pelo menos um mínimo de movimento. Então, por isso que se diz que é
uma temperatura teórica, esse 0 Kelvin, tá? Então, se for perguntado para você o que é o 0 Kelvin seria a temperatura absoluta mínima, total, onde todas as moléculas dos corpos estão paradas. Tá? Comparando aqui com a escala Celsius, ó, então, ó, o 0 Celsius é onde que o gelo está derretendo ali, corresponde a 273 Kelvin. E os 100 graus Celsius é o 373 Kelvin. Entende? Só para princípio de equivalência, ok? E o 0 Kelvin absoluto, que é a mínima temperatura total, é o menos 273 Celsius. Não esquenta com isso agora não. Então vocês viram que existem 3 tipos de escalas termométricas e cada escala adota o que quiser. Logo logo a gente vai ver como que nós podemos fazer escalas termométricas. Vamos lá. Qual que é a expressão geral de uma escala termométrica? Vamos supor aqui que nós tenhamos 3 termômetros, tá? 3 termômetros aqui, Celsius, um em Fahrenheit e outro em Kelvin. E aí nós pegamos uma temperatura qualquer aqui, por exemplo, na temperatura Celsius. Vimos ali o nível do mercúrio, lá, ó, tá vendo o nível do mercúrio, a altura do mercúrio. Vamos pegar o mesmo termômetro agora aqui, Fahrenheit, com a mesma altura. A mesma altura, mesmo nível de altura do mercúrio. Essa temperatura, só que ela vai estar em Fahrenheit. E aqui em graus Kelvin, a mesma altura, né, de coluna de mercúrio, porém em temperatura Kelvin. Então são 3 termômetros, porém com a mesma altura do mercúrio. Como que seria a expressão geral que relaciona Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Bom, então se você pegar essa altura aqui, ó, que vai do 0 até a temperatura Celsius qualquer que a gente escolheu, essa altura aqui vale esse TC, né, que é a temperatura em Celsius, menos o 0. Então esse é o tamanho dessa barra aqui menor. Agora, qual que é o tamanho da barra maior, ou seja, que vai do 0 até o 100? O tamanho dessa barra é exatamente o 100 menos o 0. Então esse é o tamanho da barra maior. E assim nós vamos fazer para cada termômetro, né? A barra menor dividida pela barra maior, ou seja, vamos pegar essa barra menor aqui, que é a temperatura que a gente pegou em Celsius menos a temperatura 0 Celsius, sobre a barra maior, que é o 100 lá em cima, menos o 0 aqui embaixo. Então, TC menos 0 é sobre 100 menos 0. Isso aqui é igual, né? Agora nós vamos fazer para Fahrenheit. Fahrenheit, nós temos aqui a barra menor sobre a barra maior. Mas nesse caso, quanto que vale a barra menor aqui, né? É o TF menos 32, tá? Então a barra menor dividido pela barra maior vai ser TF menos 32 e a barra maior vai ser 212 menos 32. Tá aqui, ó. A barra maior vai ser 212 menos 32. E a mesma coisa também para Kelvin. Nós vamos fazer barra menor dividido pela barra maior, que dado TK menos 273 dividido, né, pela barra maior, que seria 373 menos 273. Então o que a gente está fazendo aqui? Está dividindo a barra menor pela barra maior, né? Beleza. Bom, continuando essa expressão, nós sabemos que então essas razões têm que ser iguais. Por que tem que ser iguais? Vamos voltar. Porque o tamanho dessas barras aqui, ó, o tamanho da altura da coluna de mercúrio é igual para os 3 termômetros. Então, essa barra menor dividido pela barra maior tem que dar um resultado que esse resultado vai ser igual tanto para o termômetro em Celsius, quanto para o termômetro em Kelvin, quanto para o termômetro em Fahrenheit. Porque a altura da coluna é a mesma, ok? Então aqui nós temos que essa razão vai ser a mesma para os 3 termômetros. Por isso que nós podemos igualar essa expressão aqui da esquerda com a expressão aqui do meio com a expressão da direita. Então podemos igualar essa expressão aqui. Porque o nível de mercúrio, a coluna de mercúrio é a mesma para os 3 casos. O que acontece? TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, TF menos 32 é TF menos 32,
212 menos 32 é 180. TK menos 273 a gente repete. 373 menos 273 é 100, né? Beleza. Agora, se a gente for, por exemplo, trabalhar matematicamente essa equação, vamos multiplicar por 100 todos os produtos, né? Todas as parcelas dessa equação, e dividido por 100, ó, a gente pode simplificar aqui, ó, esse 100 corta com esse 100. Este 100 aqui pode dividir por 20 em cima e embaixo. E este 100 também aqui pode cortar com esse 100. Se você não entendeu o que a gente fez aqui, nós multiplicamos tudo isso daqui por 100. Como se trata de uma equação, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, como a gente multiplicou por 100 no lado esquerdo, tem que multiplicar por 100 no lado direito, para respeitar a equação. Tá? Então, fica TC igual a 5 sobre 9, né? TF menos 32 igual a TK menos 273. Essa é a expressão que a gente chegou, né? Se você for continuar essa simplificação, que vai nos dizer aí a conversão de uma temperatura para outra, que relaciona graus Celsius, graus Fahrenheit e graus Kelvin. Então, esse TC é de temperatura Celsius, esse TF é temperatura Fahrenheit, esse TK é de temperatura em Kelvin, ok? Essa é a expressão que você deve guardar aí. O miolo aqui, esse miolo, como que deduz ela, isso daí foi a título de conhecimento apenas. Vamos ver um exemplo de como que a gente faz o uso dessa equação? Vamos lá. Esse exercício, por exemplo. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit, né? Porque lá nos Estados Unidos eles usam a temperatura em Fahrenheit. Ela foi traduzir para o português, mas esqueceu de converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então aqui Maria precisa de converter 392 graus Fahrenheit para Celsius, porque lá no fogão dela, o forno marca a temperatura em graus Celsius. Então como que vai ficar? Você sabe da expressão agora que relaciona graus Celsius com graus Fahrenheit. Se você for voltar aqui, ó, vamos pegar só essa parte aqui da equação, né, que relaciona graus Celsius com graus Fahrenheit. Essa parte que relaciona o Kelvin aqui, você não vai usar. Vai usar só essa parte daqui do TC igual a 5 sobre 9 TF menos 32. Então pega essa equação, vamos olhar para o enunciado e ver o que a gente pode substituir nessa equação aqui. Ó, ela forneceu os graus Fahrenheit aqui, que é 392. Então nós vamos substituir esse 392 dentro dessa equação. Vai ficar 5 sobre 9, entre parênteses 392 menos 32. Fazendo essa diferença vai ficar 5 sobre 9 vezes 360. Então, fazendo essa conta, fica o quê? 1800 dividido por 9, a temperatura em graus Celsius, que equivale a 392 Fahrenheit, é 200, tá? Então, nós podemos dizer aqui que 200 graus Celsius, né, equivale a 392 graus Fahrenheit e vice-versa, né? Então lá no forno de Maria, ela deve deixar a temperatura a 200 graus Celsius para poder fazer a receita. Viu como é simples usar essa expressão? Outro exemplo. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de 38 graus nessa nova escala é... Então olha só, o estudante ele inventou a sua própria escala de temperatura. O que ele falou? 37 graus Celsius vai equivaler a 0 graus X da minha escala. E 40 graus Celsius vai equivaler a tantos graus X da minha escala. Então tá lá. Então vamos ver aqui, ó. Ele fez aqui o termômetro dele. Vamos supor que é graus X, né? Uma escala X, onde tem o 0 e tem o 10. Vai do valor mínimo até o valor máximo. E tem aqui a temperatura X, né? Se ele pegar, por exemplo, o 0 graus X equivale a 37 graus Celsius, conforme diz o enunciado. O 10 graus X equivale a 40 graus Celsius, conforme diz o enunciado.
Aí o que acontece? Vamos pegar, é uma mesma coluna de mercúrio aqui, desse termômetro X, né? Que vai ser o quê? A temperatura X, que é arbitrária, tanto faz qual seja, menos o zero, o valor dessa barra menor, dividir pela barra maior, que nesse caso vai ser o 10 menos zero. E o valor dessa razão, dessa barra menor pela barra maior, tem que ser igual também para o caso aqui dos graus Celsius. Então vai ficar Tx menos zero, barra menor, dividido pela barra maior, que é 10 menos zero. Que é Tx sobre 10, né? 10 menos 0 é 10, Tx menos 0 é Tx. Fazendo a mesma coisa agora para graus Celsius. Olha só, o tamanho dessa barra menor dividido pela barra maior tem que dar o mesmo resultado, porque afinal de contas a gente está falando da mesma altura de mercúrio. Então, qual que é o tamanho dessa barra aqui? Vai ser a temperatura em graus Celsius, que corresponde à temperatura em grau X aqui, né? Menos o 37. Então, o tamanho dessa barra aqui é Tc menos 37. E o valor da barra maior é 40 menos 37, que vai ser 3, né? Então vai ser Tc menos 37 dividido por 40 menos 37, ou seja, a barra menor dividido pela barra maior, que vai dar Tc menos 37 dividido por 3, já que 40 menos 37 é igual a 3. Então nós temos que essas duas equações, esses dois resultados, são iguais, né? Vamos igualar então esses dois resultados, a gente já chegou no final da expressão. Aí se o Tc é igual a 38, porque o enunciado fala isso, né? Olha lá, ó. A temperatura de 38 graus Celsius nessa nova escala é, então ele quer saber qual que é a temperatura dessa nova escala se a temperatura da pessoa for 38 graus Celsius. Então a gente vai substituir o 38 aqui nessa expressão que a gente chegou. Então vamos lá substituir. Vai ficar Tx sobre 10 é igual a 38 menos 37 dividido por 3. Isso vai ficar Tx sobre 10 igual a 1 sobre 3, porque 38 menos 37 é 1, vai ficar 1 então dividido por 3. O 10 que está dividido passa multiplicando, então vai ficar 10 dividido por 3, que é aproximadamente 3,33 graus X. Ou seja, o 38 graus Celsius equivale, nessa escala do estudante, a 3,33 graus X. Ok? Então o que acontece? Essa é a expressão que a gente usou, né, que a gente chegou, né, para relacionar temperaturas graus Celsius, temperatura graus Fahrenheit, temperaturas graus Kelvin. Se você for usar Celsius e Fahrenheit, usa só a parte da equação que te interessa, que é a parte que tem Celsius e Fahrenheit. Se você for usar Fahrenheit em Kelvin, vai usar só essa parte aqui. E se você for usar então, isso aqui Fahrenheit e Kelvin. E se você for usar Celsius e Kelvin, vai usar só essa parte aqui, né? Vai ficar Tc igual a Tk menos 273, que é Celsius e Kelvin. Depende muito do exercício. Tá? Então, recapitulando a nossa aula de hoje. Nós vimos as escalas termométricas, o que elas são. O princípio que está por detrás das escalas termométricas é a dilatação linear do mercúrio. Nós vimos aí um pouco sobre a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. Nós vimos como que constrói a expressão geral que relaciona essas três temperaturas, ou seja, com base na altura do mercúrio, né, sendo igual para os três termômetros, a barra menor dividido pela barra maior, né, para os três casos. E chegamos na conclusão de que essas razões têm que ser iguais, e aí construímos a equação até chegar na equação geral, que relaciona os três tipos de temperatura. Fizemos o exemplo aqui da Maria e do estudante que construiu a sua própria escala. Você pode construir a sua própria escala, desde que você estabeleça a temperatura mínima e a temperatura máxima da sua escala. Vai chegar numa equação e a partir disso você tem a equivalência das temperaturas, ok? Então sobre termometria é mais isso, tá? E espero que tenham entendido. Qualquer coisa, me mandem dúvidas, tamo junto.